Mia Couto é hoje o intérprete imaginativo da língua viva que partilhamos, capaz de ouvir e de compreender o que dizemos, por forma a usar a plasticidade do idioma para aprender melhor a realidade que construímos e que nos cerca. São palavras de Guilherme de Oliveira Martins que descrevem bem este escritor moçambicano, um dos mais destacados da língua portuguesa, 69 anos, Prémio Camões, há 11. Escritor do subúrbio, como gosta de dizer, é conhecido pela originalidade dos seus contos, romances e poemas, onde cria personagens icónicas e inventa novas palavras, em tramas onde magia e realidade se tocam e se cruzam. Começou na poesia há mais de 40 anos e, desde então, publicou mais de 40 livros, entre romance, poesia, conto, crónicas, ensaios, livros infantis. Brinda-nos agora com o seu último romance, que levou 3 anos a escrever, A Cegueira do Rio, que parte de um esquecido episódio do nosso envolvimento na Primeira Guerra Mundial em África. Olá, Mia, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Olá, João. Bem-vindo de volta, porque eu lembro que estiveste cá, já foi em abril de 22, já foi há mais de 2 anos, 2 anos sim, e meio, sim. com a Ana Mesquita e o João Gil, por causa daquela viagem pelo esquecimento. Exatamente. Aquela exposição, aquela instalação no mate, muito, muito bonita, que tinha a tua poesia já. Porque, de facto, começaste poeta. Tu dizes sempre, eu sou um poeta que de vez em quando escreve prosa, não é? Sim, eu tenho incursões que não estão autorizadas pela prosa, mas sou um poeta que te Sentes-te um poeta no coração. Sim. Minha casa é a poesia, de facto. Nasceste em Sofala, vives e trabalhas em Maputo, já vives em Maputo desde os 14 anos, se não me engano. É engraçado porque tu és filho de imigrantes portugueses, portanto os teus pais emigraram, tu acabaste por só em adulto conheceste tios e primos e avós, não foi? Sim. Porque estavam cá? Pois, quer dizer, a separação que o meu pai teve do território onde ele nasceu não foi exatamente comum, quer dizer, ele foi com um grupo de outros jovens que tinham uma militância política contra o regime de Salazar, portanto ele vai quase como um exílio para escapar a alguma perseguição que havia ali. E, portanto, ele vai em ruptura não só com aquele regime, mas vai em ruptura um pouco com a própria família, que depois o pai também... ele conta esta história, mas a gente nunca sabe que é verdade. Ele estava no exercício militar e perdeu-se e foi ter ali a aldeia onde a minha mãe estava à espera que alguém a levasse dali. Isto era Trás-os-Montes? Porque também é transmontana, não é? Sim, Trás-os-Montes e Alto Douro. Incrível. Então os dois escapam, digamos assim, do seu território, das suas ligações familiares e nós nascemos desse resultado de alguém que tem que fazer uma ruptura... não por escolha, não, mas porque lhe foi imposta Exatamente. Engraçado. Só para explicar um bocadinho a quem nos ouve, acho que se calhar as pessoas não sabem a origem do teu pseudónimo. António Emílio Leite Couto é o teu nome. Este pseudónimo Mia tem a ver com o teu gosto pelos gatos. Mas tu dizes, mas isso era antigamente, eu adorava, dormia com os gatos, tinha 2 anos, 3, não sei o quê, queria ser um gato, não sei o quê, mas hoje em dia prefiro dos cães. Agora, sabes, eu agora prefiro tudo, agora já estou promíscuo. Sendo biólogo, sabes, eu posso dizer que eu gosto igualmente de todos os seres vivos. Quer dizer, e uma coisa boa que me aconteceu na vida foi quando eu terminei o curso de Biologia, eu tinha que optar, e a minha opção era a zoologia, porque eu vivia fascinado com esta ideia de trabalhar num parque, numa reserva, e trabalhar com os grandes mamíferos, etc. Mas isso não era possível, porque estávamos em guerra civil, então não podíamos ir para os parques. Então acabei por fazer ecologia vegetal, foi o melhor que me podia ter acontecido, porque me abriu porta para um universo que é o universo das plantas, que é completamente diferente. Eu tive que fazer esse salto para perceber que há uma outra conversa mais fina, mais silenciosa com outros seres que têm outras linguagens. Tu foste, não sei se ainda és professor de ecologia. Já não dou aulas, eu adorava dar aulas. Análise ambiental e tal, tu davas? Sim, para a arquitetura. E tinhas muito trabalho de campo, que era muito engraçado. Sim. Eu lembro sempre daquela história que contaste, e acho que ainda foi na TVI, há 13 anos ou 14 que entrevistei, que tu contavas aquela história que estavas o som dos pássaros e tinha que identificar, sim, e pelo canto dos pássaros identificavas, sabias muitos e identificando. Houve um que não conheceste? Não, sabes, naquela altura eu não sabia nada de pássaros e os meus colegas disseram, olha, faltou aqui o ornitólogo, não chegou, vais tu classificar os pássaros. Eu disse, mas eu não sei nada, mas eles disseram, mas tu és poeta e tal, deves saber alguma coisa. E lá fui eu com uma pessoa idosa um dos guardas, provavelmente. Sim, do parque, que me iria dizer o nome dos pássaros na sua língua, que era o iau.
E eu estava doido por voltar com frio, com pesado, cheio de peso, com a mochila. Então o primeiro pássaro que eu ouvi disse assim, este pássaro como é que se chama? E ele disse, não estou a ouvir nenhum pássaro. Eu disse, este que está aqui a cantar debaixo dessa árvore. E ele disse, esse pássaro aqui não chamamos bem pássaro, aqui em Niassa chamamos sapo. É extraordinário. Não, é a delicadeza com que ele me estava a chamar burro. Essa história é extraordinária. Até achava que tinha sido na televisão, estavas a gravar um programa sobre fauna. Sim. Lembro-me dessa ideia. É engraçado falarmos do teu pai e é muito curioso porque tu e os teus dois irmãos, o Armando e o Fernando Amado, defenderam esta Fundação Fernando Leite Couto, porque o teu pai, em homenagem ao teu pai, que era um jornalista e era um poeta, já cá está, ele chegou a publicar alguns livros de poesia também. Sim, 6 ou 7, sim. E é muito engraçado porque ele é uma pessoa, vocês fizeram esta fundação em homenagem a ele, que é muito importante, porque atribui prémios, permeia com residências artísticas portanto, escritores, futuros jovens talentos de Moçambique, pertrecha escolas e bibliotecas. Isso é uma coisa que devias semear e é uma maneira de espalhar isso, não é? Sim. Não, por exemplo, este prémio que tu referiste, que é o prémio que tem o nome do meu pai, teve depois aqui apoio da Câmara Municipal de Óbidos e da Câmara de Comércio de Moçambique, Portugal. E hoje o fólio. Exatamente. Todos os anos, estes jovens, desde há uns 4, 5 anos atrás, esse jovem recebe o prémio em Moçambique, é publicado em Moçambique, tem um prémio monetário, depois viaja para Óbidos, participa na Fólio, é publicado aqui em Portugal e fica lá a viver há algum tempo. Uma residência para ter contacto com escritores. Enfim, é uma coisa que pode realmente mudar a vida de um jovem. Faz a diferença completamente. É muito, muito giro. A tua mãe Maria de Jesus era uma coisa que tu dizes, transmontana, muito telúrica, como tu gostas de escrever, que era uma grande contadora de histórias. Tu é engraçado porque desde pequeno tu inventavas e fixavas, tu dizias, meus irmãos diziam que eu era um bocado atrasado mental, porque ficava... Eu não gostava muito da escola, mas ficava a olhar para as pessoas e cada pessoa que tu vias inventavas histórias para ti próprio. Sim. E aí nasceu, sem se querer, começaste escritor à cidade, desde a escola, pequenino. Sim, estavam lá as raízes. Não, estavam lá. Porque eu sou filho de um poeta, em primeiro lugar, mas a minha mãe é que me transporta para esta coisa que é esta interface, não, entre o mundo da poesia e da prosa, porque ela era realmente uma contadora de histórias e ela precisava disso de uma maneira tão vital que ela fazia o teatro completo. Portanto, aquilo era um encantamento, sobre a maneira como ela era capaz de trazer a terra que ela tinha deixado e da qual ela tinha tanta saudade, né? Para aquele outro lugar. Isto era onde, Mia? Onde é que é a zona dela atrás dos montes? É mais ou menos aonde? É mais o Alto Douro, segundo aquilo que eu percebi agora, que é ali perto da Armamar, Régua, naquela zona ali. Estou bonito. Em cima do Douro. Aquilo é, depois, quando eu conheci esse lugar, aquilo é pedra, é granito, sabe? E como é que uma pessoa que nasce ela nasceu muito pobre, ela nasceu órfã de pai e de mãe e foi adotada por um padre. E é engraçado porque agora, olhando para esta coisa, o meu irmão, este livro, agora já estou a entrar no livro, olhando para este livro, eu me perguntei a mim próprio, mas há sempre um padre nos meus livros. Aqui é o Cisnando Baião? Sim, aqui é o Cisnando Baião, mas já surgiu em vários outros que é um padre entre aspas, digamos, depois as pessoas percebem. Exatamente. Mas o meu irmão mais velho lembrou-me de assim, olha, esse padre está na nossa vida, é um fantasma da nossa vida, porque foi um padre que adotou a minha mãe e a irmã gêmea, e portanto o tal padre Moroso, incrivelmente, vê lá, João, é um tipo que depois é mandado aqui para a Primeira Guerra Mundial, para esta região onde eu faço o livro. Eu só tenho consciência disso depois de acabar o livro, quando o meu irmão fala comigo. Sim, então não há coincidências, de facto. Sim, não está lá aquele fantasma, eu acho que essas histórias que ela contava formam uma espécie de memória silenciosa. É muito bonito também esta questão que tu dizes da poesia. Tu és um poeta que de vez em quando tens estas incursões na prosa, mas tu dizes o primeiro poema que eu fiz, o teu primeiro livro foi de poesia, 83, o primeiro poema que fiz foi ao teu pai, quando ele morreu, despediste dele também por via da poesia, e imaginava-lo, aquela criatura à varanda de um palácio a olhar as coisas. Sim. Tu tens muito essa coisa também de imaginá-lo, de premiar e de resgatar as memórias com poesia. É muito bonito isso.
Sim, mas está-te no sangue. Sabes, porque o meu pai era um poeta que não só porque escrevia, mas porque vivia de uma maneira poética, porque era um desastre para a minha mãe. A minha mãe rezava todos os dias para que ninguém seguisse as pisadas do marido. Ela tinha mais os pés na terra, não é? Sim, e ele era mais a ver os pelicanos. É isso mesmo, é isso que tu estás a dizer, já conheces a história. Mas na verdade acho que esse desprendimento que ele tinha nós nunca percebemos, só depois dele morrer é que nós percebemos que o nosso pai não tinha sido aquela criatura ausente que a gente imaginou sempre durante toda a vida, mas a presença dele é como se fosse preciso ele deixar de existir nesta dimensão para que a gente percebesse quanto é que ele nos marcou, de facto, sabe? De uma maneira, ele nos educou sem nunca alterar a voz, sem nunca nos dar uma ordem, sabes? E os valores que ele deixou são fundamentais. Só para dar um exemplo, o meu pai tinha 88, 89 anos, já muito fragilizado. Quando entrava um bisneto com 2, 3 anos, aquele homem que já não conseguia mexer-se, levantava-se com esforço, porque entrou alguém na nossa casa, entrou uma pessoa. E um menino com 2, 3 anos era uma pessoa que o obrigava a levantar-se. Então ele tinha uma gentileza, sabes, uma atenção com os outros que nos ficam. Bonito, que giro. E é muito, tu dizes mesmo, a escrita é uma coisa hereditária a mim. Além do meu pai ser poeta, todos escrevíamos, até a tua mãe escrevia também. Mas escrevia, sabes, ela não mostrava tanto assim como o meu pai, e ela era muito curiosa porque às vezes o meu pai à noite, é preciso recuar para os anos 60, não é? Em que não havia televisão e a gente ficava ali no serão, o meu pai lia os poemas dele, e minha mãe, quando ele estava a ler os poemas dele, ela abanava a cabeça e dizia assim: vem tudo da cabeça dele, não vem nada do peito, nem vem nada do coração. Ela tinha uma outra sensibilidade que ela não via reproduzida ali nos versos do meu pai. Engraçado, estamos a falar de memórias ainda, e estava a lembrar este teu mapeador de ausências. Este livro já tem 4 anos, de caminho também, já vai na 4ª edição, que foi a primeira que tu te incluíste, de facto, é muito autobiográfico. E tu chegaste depois a dizer, depois eu percebi, mais tarde é que eu percebi que era um livro sobre o meu pai e não sobre a cidade, porque aí fala-se do tal, o Diogo Santiago, o intelectual moçambicano, professor universitário, que vai pela primeira vez em muitos anos à sua terra natal, a cidade da Beira e tal, pronto. E tu dizes, era um menino branco, exatamente como tu, e ele diz, de facto, o romance é sobre o meu pai. Continua a nascer nesta terra até agora, são frases tuas, claro, mas tu és muito desmemoriado, dizes, desde pequeno que eu sou desmemoriado, e então chegaste a pedir aos teus irmãos, ajudem-me a reconhecer os sítios, que eu achava que era a minha casa e afinal não era. Sim, eu fui lá com eles. Nós construímos memórias também, é muito giro. Não, o passado, eu se não fosse isso não tinha passado nenhum, mas o passado é sempre, eu acho que isso me ocupa a minha obra desde sempre, quer dizer, esta coisa de revisitar o passado para mostrar que ele foi mais imaginado do que propriamente relembrado, não é? Vivido. E esse foi o caso. Às vezes eu dizia aos meus irmãos, olha, uma parte da história passa-se nesta casa onde nós vivemos, e eles diziam, mas que casa? Então não havia casa nenhuma, mas pronto, passou a ser verdade a partir do momento que eu adotei aquilo como um lugar meu. Uma frase tua que eu adoro. Isto é tudo baseado em tudo o que relata neste livro, estou a citar-te na página 11 deste A Cegueira do Rio, tudo o que se relata neste livro tornou-se verdadeiro a partir do momento em que foi escrito. Já estou autorizado. Exato. Muito giro, e é um livro extraordinário sobre o apagamento da história e da memória. Muito giro. Tu falas da tua mãe a contar histórias e a fazer vozes e tudo, e eu estou a imaginar, isto é um romance também muito polifónico. Sim. Tem muitas vozes, mas também tem muitos pictogramas e muitos desenhos e muitos provérbios. E como tu gostas de dizer, a tua terra, Moçambique, tem 28 línguas. A pessoa não tem noção da dimensão daquilo. É uma coisa, é uma escala que nos ultrapassa completamente. Sim, é verdade. Aprendi, se calhar, muito essa tua herança de dar voz aos outros e ouvir o Cipaio a falar. É extraordinário o que ele diz e as ideias dele, mas muito, muito bonito isto das diferentes vozes que te estão na cabeça e estes personagens que te acordam e que te fazem viver com eles. Sim. Tu sabes, João, primeiro, é muito bom conversar contigo, porque tu... Não, a sério, porque cada vez é mais raro haver pessoas tão preparadas, tão seriamente empenhadas no seu ofício. Então, realmente isto não foi, quer dizer, a construção deste livro, o modo de o construir, não é propriamente um artifício, sabes? Comecei a história, pensei assim, eu vou fazer como se estivesse sentado numa aldeia, ou numa fogueira ali, ao lado de uma fogueira, e as pessoas contam as histórias e interrompem-se, e portanto há várias vozes que se querem a autoria da história, que querem repartir com o narrador esse papel que tantas vezes é
apropriado simplesmente pela voz do escritor. E foi isso que sentiste imenso neste livro também. Sim, e aí nota-se. Sim, ele até graficamente está... Bom, agora temos que dizer isto aos ouvintes, não é? A página está fragmentada sempre com as falas e com os provérbios, etc. Também quero que essa incursão dessa sabedoria ancestral mais antiga esteja presente, não na forma de uma coisa decorativa, não é? Mas uma forma de um diálogo, de uma conversa, como se esse passado tivesse, digamos, a autorizar, como se a gente tivesse que pedir licença a esse passado. E é muito engraçado tudo isso, ter essa relação muito... Eu lembro de Isabel Allende também, que dizia uma coisa deste género, muito própria e muito vivida com os personagens que tu imaginas um conto, escreves muitos contos, ainda bem. E há personagens que te assaltam a cabeça, digamos assim, e depois no fim do conto não estão lá e dizem, então eu também quero, sim, não é? Parece que tomam posse, tens depois encaixá-las numa história. Depois tem que as matar no fim, simbolicamente. Depois não te voltarem. Porque nunca mais me saem da cabeça, não é? Muito bonito também esta ideia nova que tu tens de sempre que fizeres agora relançamentos em livros novos, vais sempre divulgar um pintor. Sim, é verdade. Aqui está o Butcheca, está o Moisés Mafolan, não é? Tem este quadro navegante na capa deste A Cegueira do Rio, este livro novo, edição da Caminho, mas é uma ideia muito boa, uma maneira também de dar a conhecer mais cultura. Estou a fazer justiça àquilo, não é nenhuma caridade, é justiça porque eu não viajo sozinho. Essas vozes que viajem comigo têm que aparecer também. Então, a partir de agora, e também há aqui uma grande generosidade da Caminho, porque nenhuma outra editora aceitou. Esta é uma ideia que eu venho a defender há algum tempo. Já vinhas há algum tempo? Sim. Okay. Mas é preciso, sabes que também não é, digamos, má vontade das outras editoras. Há editoras que já têm um contrato assinado como capista, então não é tão fácil. Exatamente. Mas aqui houve uma maneira de resolver isso e já há 5 livros impressos, João, com outros pintores moçambicanos. E toda esta coleção minha dos 40 livros vai ter 40 artistas diferentes de Moçambique, que são os autores das capas. Tu vives sempre com aquele... É verdade que vives com este fantasma de que cada livro pode ser o último. Tens essa noção, ou não? Tenho, bem, sabes isso. Mas tu tens tantas histórias na cabeça, Mia. E tens... Agora já me está a aparecer uma, ainda estou a fazer o lançamento deste livro, já me está a aparecer uma. Pois é isso que eu acho. Não, mas eu acho que é uma espécie de antecipação, é como se isso fosse a minha vida inteira, sabes? Cada livro fosse a minha vida inteira. Quando chego ao fim de um livro é como se uma vida minha terminasse, mas não a vida, felizmente, até agora. Exatamente. É muito engraçado porque tu gostas muito, Mia, de falar de esquecimento e de memória, e é um tema que atravessa muito a tua obra, e este facto que ter aqui a indicação que levaste mais ou menos 3 anos a escrever, portanto, ias escrevendo e com outras coisas pelo meio, por exemplo, aquele infantil, por exemplo, tu escreveste o Rio Infinito, por exemplo, é uma coisa também recente, é de há 2 anos, onde tinhas esta máxima. É preciso contar histórias às nossas crianças. Muito engraçado, é uma coisa de facto que faz toda a diferença. Contar histórias a toda a gente, não é? Exatamente. Para nos mantermos crianças também, com essa infância não se esquecer de nós. Não? Exatamente. O teu amigo José Eduardo, e irmão, como ele gosta de dizer, José Eduardo Agalusa, considera este romance o melhor que tu escreveste. Achas que é a bondade dele, a simpatia dele, ou o exagero do costume? Ele é um grande amigo. Ele é muito generoso. É muito generoso, e ele disse isso de todos os livros. Então, disse a todas, como dizia outro. Disse a todas. E já é muito engraçado. Este livro que começa então com o que espoleta esta história foi um dos primeiros ataques da Primeira Guerra Mundial no posto de Mazua, no norte de Moçambique, ali na região de Cabo Delgado, junto à fronteira com a Tanzânia, que se passa, de facto, a 24 de agosto de 1914. Isto aconteceu mesmo, é uma guarnição da África Oriental Alemã, esta colónia germânica em África, atravessou o rio Rovuma, atacou um porto português. Eu não tinha ideia que isto de facto aconteceu e que teria havido mais de 100 mil baixas. Há autores que falam nisto. É muito? Sim, 100 mil é durante a guerra inteira, quer dizer, durante os anos da Primeira Guerra Mundial, e acho que 100 mil já integra as vítimas em Moçambique e uma parte em Angola. É mais de 100 mil. Mas eu acho que o número, portanto, isto é da parte do lado de Moçambique e de Angola. Sim. São soldados negros e carregadores das comunidades locais, não é? Indígenas, mesmo do lado português, isto agora só falando da Primeira Guerra no norte de Moçambique, há umas 22 mil pessoas que foram militares portugueses que morreram ali. É curioso que esse esquecimento não se refere simplesmente àquele incidente, mas a toda a guerra, toda essa guerra que aconteceu do outro lado do Rovuma. Foi um ataque perfeitamente sem explicação. Foi, não se fala nele, sabes? E a primeira vez que eu estava a navegar na internet, de repente vi aquela coisa e
E achei muito curioso. E quando fui ler o nome do autor daquilo, era o meu irmão mais velho. Estava Fernando Couto e Fernando Amado Couto. E eu telefonei-lhe e disse, não, ele não é um historiador, então não tinha nenhuma competência, nenhuma autoridade especial para falar daquilo. E então ele deu-me a literatura que eu precisava de ter como alimento para me documentar. E foi por aí que eu comecei a ver que, bom, há aqui realmente uma faísca, aqui uma raiz qualquer que eu posso... Em Portugal, de facto, só soube 2 meses depois, e é uma notícia que foi convenientemente abafada. No fundo, foi o primeiro envolvimento nosso na Primeira Guerra, não é? Sim, involuntariamente, porque foi como objeto, digamos assim, o sujeito ali é uma coisa que é muito estranha, porque... e é muito convidativa para a imaginação, não é? Para ser preenchido por algum outro discurso, porque mesmo do lado alemão não fazia muito sentido haver aquele incidente, quer dizer, eles não ganhavam nenhuma vantagem. Do lado português havia toda a vantagem em esquecer, porque era preciso que não despertasse aqui no continente, na metrópole colonial. Exatamente, para ouvir aquelas alianças depois aos alemães, aos ingleses, não sei o quê. Portugal estava nessa situação de neutralidade nessa posição. Podia pôr em risco. E é muito engraçado porque esse apagamento vai convidando outros apagamentos que vão surgindo e até este da escrita, não vou adiantar muito. Mas está na capa do livro. Mas a ideia já está. E há uma ideia extraordinária, esta coisa do a escrita apagar-se. É muito bonito isto que tu inventas. Também os mapas e também as fotografias. É muito bonito isso, porque também são outras formas de linguagem, no fundo. Imagina os quadros, imagina todas essas representações vão desaparecendo e só de facto os indígenas é que ficam com essa possibilidade de ensinar aos ocidentais, digamos assim, como navegar, como fazer coisas, como escrever, como passar as histórias. Se isto fosse caso um dia tivesses que escolher entre deixar de ler ou deixar de escrever, Mia, o que é que tu escolhias? Se tivessem que dissessem... Uma escolha que é difícil, porque eu quando leio, eu já estou a escrever, quer dizer, isto é, digamos, nos 2 atos de ler e de escrever estão muito presentes vozes. Eu escuto, e principalmente essa voz mais antiga, a voz da minha mãe, que contava a história, etc., está ali. Quando um livro me encanta, eu já não consigo continuar a ler, senão o pousar... e esperar que eu escute a página. Não? Então há ali uma coisa que não sei distinguir, mas realmente eu acho que eu pararia de escrever se tivesse porque quando leio eu escrevo também. A questão da oralidade é muito, muito importante entre o teu povo, não é? Ela toma posse de nós, quer dizer, é como se fosse uma lembrança permanente que nós todos começamos ali. Essa foi a nossa primeira pátria. Digamos, ninguém começou pela escrita. Nós começamos a entender o mundo, a arrumar aquilo que é um caos, um certo caos, através das histórias que nos chegam por vozes. Não é? Transmissão oral, não é? Das coisas. E é muito engraçado porque tu é uma expressão tua, eu hoje estou escritor, amanhã não sei. Pois ninguém é, no sentido de uma essência qualquer que nos torna, digamos, ligados dessa maneira a um ofício. E eu acho que é importante que eu me localize com essa... Não é uma espécie de humildade, é uma declaração de que a escrita não é um ato de exceção, quer dizer, ninguém tem um dom maior porque é escritor. Não é? Eu acho que todos somos um bocadinho contador de histórias e, portanto, há alguns que se dedicam a registá-las, outros não. Há muita curiosidade também, eu gosto muito também de ler, porque acho que tocas esta magia e esta realidade, e tocam-se muito nas tuas histórias, estas assombrações, estes sonhos, este realismo mágico. As tuas histórias, e quando falas de África, e não só, estão sempre muito ligadas com o fantástico. De facto, e eu estou a ouvir também o José Eduardo Aguiluz a dizer isso, de facto, nas vossas terras não há uma linha muito demarcada entre a realidade e a ficção. E o sonho, tocam-se muito, certo? Sentes isso desde sempre? Sim, vou dizer uma coisa, até desconfio que haja uma palavra exata em qualquer das 28 línguas de Moçambique para designar aquilo que a gente chama de realidade. E muitas vezes... sonhar é dito com o verbo voar e há uma distinção um pouco clara entre uma coisa e outra. Então acho que lembro-me de uma pequenina história que te conto lá no meio de uma reserva onde o meu filho mais velho, o Mádio, sim, estava comigo e dormíamos na mesma tenda, então o meu filho despediu-se de mim em frente de um que a gente chama o mais velho, não é? Um senhor idoso da comunidade, e abraçamos e despedimos então adeus e tal. E ele, de repente, esse senhor que se chamava-se Nguese,
perguntou, mas porquê que você despediu-se do seu filho? Não vão dormir juntos? Eu disse, sim, mas despedimos-nos à noite, porque é à noite e vamos dormir. Ele disse, mas não vão estar juntos, não vão sonhar juntos. Então a diferença, de repente eu me interroguei, realmente quando a gente dorme e dorme com alguém ao lado, uma esposa ou alguém, um amigo, ou qualquer seja quem for, nós despedimos-nos como se fosse uma viagem, como se de repente nos retirássemos e estamos ali presentes. Então há ali uma outra maneira de denominar a presença, não é? Bonito. A propósito disso, estou-me a lembrar, isto das culturas, fascina-me muito as vossas literaturas por causa disso. A questão da... Quando foi a pandemia, houve este grupo de curandeiros moçambicanos que foram ter com os médicos, ou com, não era? Tu trabalhavas numa comissão que ajudava o governo, essa questão da comissão científica que aconselhava o governo na gestão da Covid, e estes curandeiros foram ter com eles dizer, olha, vocês quando encontrarem o vírus, digam como é que ele fala. Sim, ensina-nos a língua deles, porque queremos falar com eles, com os vírus. Então, e havia ali uma coisa, sabes, que não era uma ingenuidade, não aqui qualquer coisa... Sim, não nada que te espante, não é? Não, a ideia da doença, a concepção da doença é completamente diferente. A doença é um desequilíbrio, há ali um desfazamento, uma desarmonia. No Ocidente temos um bocadinho a ideia que é um intruso, exatamente, uma coisa que vem a mais e que entra no nosso corpo mas não está a mais, porque o nosso corpo é feito disso, é feito de vírus. O bioma, exatamente. Tudo isso. Portanto, então há ali uma coisa que me parece que tem que ser olhada com alguma atenção, não é? Muito, muito curioso. É muito giro porque esta oralidade que faz tanto as tuas histórias, a tua literatura, passa também por criar esta... Tu és o mágico da língua, não é? Como recebeste o prémio Eduardo Lourenço, por exemplo, pelo teu grande contributo para o desenvolvimento da língua. E mesmo da tua... O Xicena era a tua segunda língua. Tu dizes em Xangano do Sul, não é? Tu não tinhas a palavra, como tu dizias, não tinhas a palavra terra-mãe, nós dizíamos água-mãe, porque a nossa terra era quase um pântano, era uma coisa costeira. Tu escreves muito para... Isto também te trouxe muitas palavras que tu, quando não inventas, gostas de inventar tu dizes, eu escrevo pelo prazer de desarrumar a língua. Tu tinhas este irmão adotivo negro, este João Quinho, mais velho que vivia a nossa casa assim. E que ajudou-te muito também a cruzar estas linguagens e esta mestiçagem na tua literatura. Sim, mas sabes, eu não queria folclorizar essa coisa, sabes, porque eu cresci numa infância em que isso tinha uma fronteira colonial muito bem demarcada entre um universo e o outro. Então essa imigração que se fazia ali clandestina marcou-me porque era impossível escapar disso, não? Mas eu acho que principalmente aquilo que são as histórias contadas nesse português que viajou e teve que tornar plástica a língua materna, que é normalmente africana, essas línguas bantus que se falam em Moçambique, esses casamentos que se fazem todos os dias, sabes, me transportam para uma possibilidade de eu revisitar a minha língua. Sabes, é como tu entras em casa e todos os dias tens a tua mobília, mas arrumada de uma maneira diferente. Sim. E que tu, de repente, percebes, eu tenho que ter familiaridade com isto de uma outra maneira. Não posso pensar que isto está desarrumado, mas é uma espécie de uma arrumação para cada circunstância. E ao passares por estas palavras que quando não existem tu inventas, estou a passar nestas abençonhadas, Jesus além, pensatempos, interinvenções, cronicando, pensageiro frequente. Ao passar nestas palavras, crias realidades novas, Mia, vês coisas diferentes. Isso aumenta o teu pensamento, os teus horizontes, por exemplo, é isso que eu quero dizer. Eu acho que com todos nós, o Borges dizia uma coisa que era muito bonita, grande é o rio, não é exatamente com essas palavras, grande é o rio, o maior rio do mundo, o Nilo, mas não há rio maior que a palavra rio. Então, digamos que como é que a palavra constrói a coisa, não é? O que é nomeado. E eu acho que vou dizer, por exemplo, aquilo há bocadinho falaste em desarrumar. Eu perdi um caderno, deixei um caderno perdido numa estação de biologia e liguei para lá e perguntei, deixei lá o meu caderno e eles responderam, isto era contexto, com mensagem de telemóvel. Sim. E a resposta foi, deixou no arrumário. Esta palavra arrumário, sabes, que parece que não existia, de repente... Em vez de armário, que está lá, sabes? É lógico. É como se fosse, porquê que eu nunca vi isto, sabes? Então, às vezes é uma coisa só de limpar a poeira. Então não é só contigo. Não, todos os dias. Não, portanto, seria uma arrogância dizer que eu faço isso. Isso é feito... Praticas isso, mas cada um não inventaste. Eu transporto isso para o domínio da literatura, mas está lá. Estava a pensar noutra coisa, estava a ler e a pensar nisso. Como é que é com a tradução? Tu já és traduzido em dezenas de países, Mia.
Como é que os tradutores conseguem dar a volta em inglês, em árabe, em chinês, com essas palavras que são um bocadinho mudadas do português? Há casos em que não funciona. Deve ser fácil. Não, há casos em que não funciona mesmo. Não devem conseguir. E às vezes ainda bem que não funciona, e eu aconselho os tradutores a não tentarem fazer isso na língua que é a língua de destino, mas o que eu posso dizer é que há tradutores bons que mantêm aquilo que é, digamos, o sentimento de poesia que está ali dentro. Se isto for guardado, já fico bem. Com isso já ficas satisfeito. Esta faz-te impressão esta questão das ameaças da cultura woke, deste cancelamento? Muito. Está a crescer muito. Sobretudo nas universidades faz as maiores impressões, porque é um espaço onde devia ser aberto de diálogo e, no entanto, está a crescer estas intolerâncias e estes radicalismos. Porque, no fundo, sabes, é outra vez a afirmação de uma identidade pura, ou contra aquilo que foi a raça pura. A raça pura, já sofremos com isso. O lado ético mais puro, etc. Essa purificação do mundo por via da linguagem é não só uma estupidez, mas fez muito mal àquilo que seria uma proposta, vamos chamar da esquerda, já não sei o que é isso, mas pelo menos que alguma coisa que servisse de contraponto a esta invasão da extrema-direita, que também quer purificar o mundo de uma outra maneira, por via das ideias, ou da ausência de ideias, porque às vezes nem ideias não têm ideias, tem uma campanha ali, é uma cruzada, não é? Exato. Mas de facto está a se intensificar e de facto está a crescer. Está a crescer e foi alimentada por um pouco por essa idiotice do movimento woke, não é? Sim, politicamente correto e isso tudo, não é? Sim. São baias. Sim, é verdade. E estás a ver, é por isso é que é o importante, que eu acho que essa escuta dessas filosofias africanas que permitem que tu te afirmes como uma identidade plural, isto é de tal maneira radical que se tu disseres que esta noite eu dormi, por exemplo, nessas culturas como o Ilhau, onde eu estive agora para escrever este livro. Se disseres que eu esta noite fui um leão, ninguém acha estranho, acha que é possível. Portanto, eu fui uma árvore, qualquer coisa. Portanto, esta transição, sabes, esta migração ontológica por várias entidades... Migração ontológica é muito curioso. Sim, é perfeitamente possível. Portanto, o que é ali gente com quem eu contactei, que de manhã ia rezar à igreja, à tarde ia rezar à mesquita e à noite ia rezar aos ancestrais. Animalista, exato. Sim, e não há nenhum conflito, sabes? Portanto, acho que este é o convite desta aceitação de uma identidade múltipla, que é a saída, não é a afirmação de uma identidade única, sabe? Rígida e fechada, não é? Como uma muralha, assim, contra os outros. Tu tens tido muitos prémios, para já, parabéns por esta a 34ª Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Foste o primeiro africano a ganhar aquilo, é muito importante. Gosto sempre de frisar isto. Tu ganhas pela qualidade dos teus textos, dos teus livros, tu sabes isso, e não porque és africano ou porque és moçambicano. Ainda bem, o júri foi muito claro nisso. Exato, e aquela coisa da literatura africana, quer dizer, é uma coisa que te faz alguma confusão. A literatura, ponto final. Os africanos também querem... Quando ganham o Nobel, não disseram o prémio a um ribetejano, não sei o que, do Saramago. Não faz sentido, não é? Sim. E as pessoas ainda hoje encalham um bocadinho, porque é africano e tal. E sabes, os africanos de hoje, esta nova geração, claro que num primeiro momento, logo a seguir às independências, houve uma resposta contra aquilo que era a negação de uma cultura, etc. Portanto, houve um movimento de afirmação, da africanidade, da negritude, etc. Exatamente. Mas hoje eu acho que a tendência principal na criação, na criatividade em todos os países africanos é a afirmação da universalidade. Sim, isso é muito, muito importante. Tens sido muitas vezes apontado como um dos candidatos ao Nobel de Literatura. Isso era importante para ti? Muito importante, ou não pensas muito nisso? Não... Financeiramente, talvez. Mas como tu dizes, fico sempre surpreendido quando ganho um prémio. Não, eu não olho para os prémios. Se algum dia eles olham para mim, eu agradeço, mas não me movem mesmo. Não tenho nenhuma expectativa. Nunca queria, nem em relação aos pequenos nem grandes prémios. Boa. Há outra história muito... Gosto dessa humildade, mas é a tua cara. Se tu és assim, és genuíno nisso. Há uma coisa muito gira também na origem das tuas escrita que dizes: eu nunca pensei que seria publicado na minha família, era tido um caso como um retardado, não interessa, mas foi publicado completamente por acaso. E de facto foi durante esta pequena editora que pegou no teu livro, fez uma capa feíssima. Uma brasileira professora levou aquilo. É verdade isso. Sim, Maria Lepec viu. Pá, o livro era tão feio. Sim, o livro era tão feio, tão mal feito, sabes, que ela, no meio de muitos livros que estavam em cima de uma mesa, ela destacou aquilo. E ela levou para casa, leu, fez uma recensão crítica, saiu, e o Zeferino Coelho na caminho disse: olha, talvez esteja aqui alguém que eu possa lançar aqui. Apesar de tudo o que está a acontecer no mundo,
cá em África, nos Estados Unidos e em todo o lado, Mia, e no Médio Oriente, em todo o lado, continuas viciadamente otimista, como tu dizes? Há razões sempre para ter esperança? Há sempre uma saída ou não? Eu acho, sabes, quem vem de um país como Moçambique, como o meu, não ter esperança é uma espécie de um luxo que a gente não pode ter. A gente tem que ter esperança, porque... Não, mas a sentença de morte, não é? O fundamento sim, total. É uma espécie, sim, exatamente, é uma espécie de uma desistência. Exato. E isso não me autoriza a mim próprio. É verdade que estamos todos igualmente perdidos, mesmo de um lado e do outro agora. Sim. Mas provavelmente... Com este mapa mundial agora. Sim. Porque estamos um bocadinho como nesse momento em que eu fiz o livro, é quando eu recuo para 1914, eu acho que o sentimento ali deveria ser o mesmo, porque se estava a redesenhar aquilo que eram os grandes impérios. E eu acho que estamos nesse momento, sabes, em que há aqui novas fronteiras. A ordem da geopolítica está a quebrar. Até a assentar, tu és biólogo, até chegar ao ponto de energia. Sim, exatamente. Até ao equilíbrio. Ter outra vez um chão, sabes, nós estamos meio perdidos e tenho essa esperança que às vezes estar perdido não é mau. É bom termos esse sentimento, mas o que se está a criar junto a isso sabes, há uma espécie de generalização de um sentimento de medo. E esse medo depois permite tudo, permite esses demagogos, esses tipos de milagreiros que vêm esta é a mensagem messiânica que vem. Nós estamos a terminar. Mia, tu para o ano já fazes 70 anos. Estás tranquilo com a tua idade? Não é preciso. Não, mas a idade é como aos prémios. Um homem novo, tu... É como aos prémios, sabes? De vez em quando ela aparece Mas eu acho que disse há pouco sobre essa desistência, eu acho que a velhice é uma desistência. Eu acho que eu, como olho o mundo, também me olho a mim e não desisti. Digamos, sou dono ainda do meu tempo e, portanto, acho que eu não me sinto mal. E também terminamos com esta relação com o divino. Tu não és um homem, não és crente, mas eu diria que és talvez atravessado por diversas crenças também desde pequeno. Sim. Esta questão muito bonita de Deus em Moçambique, em muitas zonas e em muitos povos que lá estão, Deus é uma mulher. Sim, e o Cristo tem seios sim, um dia perguntaste, mas o Cristo está presente para amamentar os seus filhos, porque são muito matrilineares, não é? Está muito este matriarcado, sobretudo no norte, não é? É no norte de Moçambique, sim. Olha, eu sou um ateu não praticante, digamos assim, porque eu estou disponível para escutar tudo aquilo que em nome dessa capacidade que a religião tem, e volto à etimologia da religião, que é religar. E então essa religação é importantíssima. Muito bem, nós não temos tempo para mais, o tempo voou, eu já sabia. Mia, quero agradecer muito a tua presença aqui no Convidado Extra. E fica aqui esta dica a quem nos ouve. A Cegueira do Rio é mais um romance do Mia Couto, uma edição Caminho, uma história muito, muito interessante, muito bem escrita e muito bonita sobre um esquecido episódio do nosso envolvimento na Primeira Guerra Mundial em África, absolutamente a não perder. Mia Couto, bem-ajas e até breve. Muito obrigado, João. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.